Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ela diz assim: o Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas. Vamos de novo isso aí. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando a nossa vida, mudando as nossas vidas. Maravilhoso é o seu amor. Maravilhoso é seu amor. Sentir sua presença, curando as nossas vidas. Maravilhoso é o seu amor. Vamos lá? Maravilhoso é seu amor. Sentir sua presença, curando a nossa vida, curando a nossa vida. Louvamos no Espírito de Deus. Olha lá. Louvamos no Espírito de Deus. Oramos no Espírito de Deus. Oramos no Espírito de Deus. Pois só no seu Espírito, pois só no seu Espírito podemos sentir que Deus está presente aqui. Vamos cantar isso juntos? Louvamos no Espírito de Deus. Louvamos no Espírito de Deus. Oramos no Espírito de Deus. Oramos no Espírito de Deus. Pois só no seu Espírito, pois só no seu Espírito podemos sentir que Deus está presente aqui. Bem forte. Pois só no seu Espírito, vai lá. Pois só no seu Espírito podemos sentir que Deus está presente aqui. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos 1, do versículo 1 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos 1, versículo 1 ao 8. Amém? Achou? Vamos ler juntos então. Em meu livro anterior, Teófilo escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ele lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não compete a vocês saberem o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
até os confins da terra. Palavras do Senhor. Mais forte. Eu lendo essa passagem em casa, dei risada. Quem é ansioso aqui, levanta a mão. É para você então essa palavra. Que quando eu estava lendo, eu fiquei pensando: eita, se eu tivesse lá, essa bronca ia ser para mim. Porque Jesus falando tudo que ia acontecer, não foi? Aí eles perguntaram: mas quando que vai ser? Olha a bronca que Jesus deu. Não cabe a você saber nem o dia nem a hora. Fique quieto no seu lugar. Quem é ansioso aqui? Não cabe a você saber nem o dia, nem a hora, nem o local. Cabe a Ele, amém? Amém, então aplaude. Cabe a Ele, não a você. A Ele. Amém. Eu preparei a palestra de hoje, só que aí eu pensei assim: vou começar fazendo uma coisa que eu nunca fiz publicamente, assim. Já falei no TLC, já falei em retiros fechados. Publicamente é a primeira vez que vou dizer. Vou falar um pouco de mim, da minha história, de como eu cheguei aqui. Que tem gente que acha que eu nasci dentro da sacristia, né? Não foi assim. Não foi. E eu fiquei lembrando essa semana, quando preparava a palestra, fiquei imaginando assim: poxa vida, eu vou contar para eles como foi minha história, porque aí eles vão entender por que o Espírito Santo agiu tanto assim na minha vida e tem agido na vida da igreja. Eu fui para a igreja. Não fui para a igreja pela primeira vez pensando em Jesus. Não queria saber de Maria, Espírito Santo, nada disso. Eu fui atrás de uma menina. Eu estava de olho nela um tempão. Aí eu, fazendo a minha sondagem, eu descobri que ela ia no grupo de jovens lá na Guadalupe. Que, não sei se vocês sabem, mas o grupo de jovens da Guadalupe, quando a gente começou isso há mais de 20 anos atrás, era lá na Guadalupe, tinha a sala que a gente fazia o grupo de jovens, eram 3 paredes só. Porque a 4ª parede era uma tela e atrás era um galinheiro. Era lá que a gente fazia o grupo de jovens. E eu descobri que ela ia lá. Aí eu falei: então eu vou lá. E eu fui lá por causa de quem? Por causa dela. E aí quando eu cheguei lá, fiquei parado esperando, né, o momento oportuno. Fui fazendo amizade com as pessoas, mas de olho em quem? De olho em quem? Nela. E aí começaram a falar de Deus, começaram a rezar, e eu ali pensando em quem? Não estava ouvindo nada do que o povo estava dizendo, estava só de olho nela. E não era a Gabi não, viu gente? Gabi só veio 10 anos depois. E eu de olho nela naquele dia. E aí não consegui chegar muito perto, né? Porque ela estava cheia de gente. E aí tinha uma ata. A gente tinha que assinar uma ata quando a gente ia para o grupo de jovens, colocar os nomes lá. E quem era responsável pela ata? Ela. Eu falei: agora é o meu momento. Não consegui o tempo todo. Agora é o meu momento. Aí eu esperei todo mundo ir, né? Aí eu queria ser o último. Aí quando eu cheguei, faltava 2 pessoas na minha frente. Aí ela falou assim: gente, ó, fulana, termina pra mim aqui que eu preciso sair. E assina aqui. E eu fiquei, pô, velho, fiquei aqui nessa fila esperando o momento para chegar ali. E aí eu assinei a ata. E quando eu assinei a ata, a menina que ela chamou me conhecia. Aí falou: oi, Sidney, tudo bem? Que bom que você veio. Aí eu vim mesmo, vim. A menina falando aqui, eu tô aqui. Foi embora. E a menina falando aqui igual a topeira sozinha, né? E eu ali olhando aquela situação. Ela: ainda bem que você está aqui. Já está tarde, você mora perto de casa. Você pode subir comigo? Eu falei: pô, posso, né? É o que tem para hoje, né? Posso. Aí ela deixou, e eu como cavalheiro, né? Ela subindo com aquele monte de coisa na mão, livro, Bíblia. Aí eu falei: me dá aqui um livro para me segurar, né? E conversando, e ela foi embora. E eu fiquei com a Bíblia da menina. Não da menina que eu queria, a outra. E a ata. Danou-se. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Eu tinha que esperar o outro domingo para ir lá e entregar a ata. E eu pensei:
vou segurar essa ata aqui essa semana inteira, porque eu vou entregar na mão de quem? Dela. A menina que eu queria. Esperei o domingo chegar e parecia que chegava dezembro, mas não chegava o domingo. Chegou o domingo, parecia que dava 8 horas da noite, mas não dava as 4, que é a hora do grupo. Cheguei. Quando eu cheguei com a ata assim, cadê? Não estava. E eu esperando, não, mas ela vai chegar no final. Não foi. E aí o pessoal falou, mas você está com a ata, você vai ter que ficar com ela agora, você vai ter que entregar para a menina. E eu, tá bom, mais uma semana com a ata. E eu fui lá por causa de quem? Da menina. Na outra semana ela foi? Não foi. E aí passou outro dia, outro domingo, outro domingo, outro domingo, outro domingo. Passou o ano, passou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E eu tô com a ata até hoje na mão. Mas sabe por quê? Sabe por que tudo isso aconteceu? Sabe por que Jesus me chamou aquele dia lá de olho nela? Ele sabia que eu não tinha interesse nenhum nele, mas ele já tinha interesse em mim e eu não sabia. E quando eu cheguei lá, sentei, participei. Quando eu fui descobrir que ela não estava mais lá, sabe como eu fui descobrir o porquê disso tudo na minha vida essa semana? Porque Jesus falou assim, olha, eu atraí você por conta dela, mas depois que você já estava atraído ali, eu mandei ela para outro lugar. Sabe por quê, meu filho? Porque você não precisava de muleta mais. Ela seria uma muleta na sua vida. Eu tinha um plano, e Deus falando comigo, eu tinha um plano, e no meu plano tinha você. É você que eu queria. E eu estou aqui até hoje. Não consegui mais ir embora. E aí, participando lá do grupo de jovens, me chamaram para fazer o crisma. Eu fui fazer o crisma. Gente, que situação. Espero que nenhuma das minhas catequistas, tinha uma que estava aqui hoje, ainda bem que ela foi embora. Porque era difícil, meu. Nossa. Porque eu não queria saber de Deus. Eu estava na igreja, mas não queria saber de Deus. Vocês dão risada, mas tem muita gente que vem na igreja, mas não quer saber de Deus. Ele quer saber de ver a vida dos outros, ele quer saber do que os outros estão fazendo, estão falando. Ele não vem para ter um relacionamento com Deus. E eu ia para a igreja, mas eu não queria relacionamento com Deus. Eu queria relacionamento com pessoas. E Deus deixou eu ir. A primeira coisa que Ele fez foi me atrair. Depois Ele deixou. Ele foi dando corda para saber até onde eu ia. E eu indo, né? Nem sabia que estava sendo fisgado. E eu indo. E aí teve um dia que o Senhor me chamou, usou uma pessoa para me chamar para um lugar que eu nunca imaginei na minha vida. O nome dela é Dona Eliane. Quem conhece ela, que era coordenadora do grupo de oração lá da Guadalupe? Tem muita gente que conhece ela aqui. Eu falo, toda vez que eu encontro ela, eu falo para ela, Nossa Senhora é a mãe do Levanta-te. E eu falo para ela, e a senhora é a irmã mais velha do Levanta-te. Porque foi ela que formou Sidney, formou Rafaela, formou todos esses mais velhos. Ela que formou a gente. Ela nos formou. Toda vez que eu encontro ela, eu falo isso para ela. Eu faço questão de falar. E um dia ela me convidou para ir no grupo de oração da Guadalupe. E eu nunca tinha ido. Gente, não era comum. Hoje, para vocês é muito comum. Tem grupo de oração ali, aqui, não é assim? Mas não era comum. Você tem noção, o Padre Marcelo não tinha nem lançado o primeiro CD ainda. Olha. Faz tempo. E aí eu fui no grupo de oração. Cheguei no grupo de oração, a Guadalupe cheia. E eu lá. E aí começou. O povo louvando, pulando, levantando as mãos, orando. E aí eu comecei a ver um negócio diferente. Tava ali na minha, né, parado, como muitos ficam aí, assim, tipo, o povo rezando, eu aqui, ó. E aí começou um negócio chamado oração em línguas. Olha, chão da
Vocês lembram aquele episódio do Chaves, que eles entram na casa da bruxa do 71? Que chega uma hora que o Chaves está desesperado, que começa a ouvir os ruídos, ele fica assim, ó. Eu fiquei desse jeito, olhando para um lado e para o outro, aquele pessoal orando. Só que aquela época estava no começo da renovação carismática, e ali tinha gente que rezava, mas rezava de verdade. Não era como muitos hoje que fica fingindo, até finge que repousa. O negócio era pesado. E um chandalealario aqui, ó, sem saber o que fazer. E nisso eu quero dar um testemunho para vocês. Porque tem gente que fala assim, ó, não pode orar em línguas, porque oração em língua escandaliza a igreja. Não ore em línguas não, porque isso escandaliza. E eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Sabe o que escandaliza a igreja? É pecado cometido pelos seus líderes e pecado escondido, não confessado. Isso sim escandaliza, vocês não concordam? Isso escandaliza. Oração em línguas não, porque ela pertence ao Espírito Santo, ela vem de Deus. Só que em nenhum momento eu estava naquele grupo de oração, eu me senti escandalizado. Nenhum momento, porque eu não entendia. Veja bem, repita comigo: não entendia. De novo, não entendia. Eu não entendia, mas não estava me sentindo escandalizado. Porque tem gente que não entende e fala, isso não pode ser de Deus. Isso é exagero. Eu não tinha coragem. Eu fiquei assim, ó. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu sentia uma força naquele lugar. Eu não entendia. E não é só porque eu não entendia que não era verdadeiro. A gente tem uma mania de achar só porque a gente não gosta é ruim, só porque a gente não entende não é bom. E sabe o que eu disse? Naquele momento eu disse assim: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se é teu, eu quero tudo. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se é teu, eu quero tudo. E ele ouviu, me deu tudo. Tudo, me deu tudo que eu pedi. Porque ele é fiel às suas promessas, não é? Se ele é, então aplauda o Senhor, porque ele é fiel. Veja bem, igreja, às vezes nós clamamos a presença do Espírito Santo, pedimos a presença do Senhor, e às vezes a gente acha que Deus não ouviu a nossa oração. Quantos já passaram por isso aqui? Levanta a mão, tem coragem de dizer isso. Poxa vida, eu já rezei e parece que Deus não ouve a minha oração. E essa semana eu pedi ao Senhor, Senhor, o Senhor não me ouve? E aí Deus me fez pensar numa história muito bonita, que diz assim: quem aqui já tomou remédio alguma vez na vida? Por exemplo, quem estava resfriado e tomou um remédio? Levanta a mão. Na hora que você tomou o remédio, você estava ali com o nariz escorrendo, dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Na hora que você tomou o remédio, curou? O que aconteceu? Você não teve que esperar? E aí o médico falando, tem que tomar em 8 e 8 horas, não é isso? E aí com o tempo você foi percebendo o quê? Uma melhoria. Foi na hora? E aí você pede ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me dar paciência, venha me trazer fé, venha me trazer glórias. E aí você quer que seja assim, ó, igual o hot dog ali, ó, fast food. Pediu, recebe. Eu pedi ao Senhor naquela noite que Ele me desse tudo que era dele e que Ele me curasse. Isso faz 20 anos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Espero que vocês não deem risada. Mas eu era uma criança muito medrosa. Eu fui um adolescente muito medroso, porque eu tinha medo de tudo. Se morresse alguém eu ficava desesperado. Eu não conseguia me relacionar com nada daquilo que eu tinha medo. Quem mora aqui há muito tempo no Capela? Quando tocava aquela música do Marcondes que morria alguém, eu ficava desesperado. Eu ficava atrás da minha mãe o dia inteiro, uma criança extremamente medrosa. Eu tinha medo do escuro, morria de medo do escuro.
E naquele dia no grupo de oração lá, 20 anos atrás, eu não entendia nada, mas eu pedi ao Senhor: Senhor, se é teu, eu quero tudo. E naquela noite eu pedi: Senhor, cura os meus medos. Há 20 anos atrás, essa semana preparando a pregação, eu lembrei daquele dia lá na Guadalupe, eu pedindo: Senhor, cura os meus medos. E eu descobri essa semana que todos os medos que eu tinha lá atrás foram exterminados, já não habitam mais em mim. Não habita mais. Os medos que você... Mas não foi de uma hora para outra. Hoje eu estou com 36 e eu vejo que esses medos já não habitam mais dentro de mim, porque eu fui curado. Eu pedi para Ele e no tempo de Deus Ele foi curando. Eu morria de medo de gente morta. E aí eu me tornei ministro. Lá vai Sidney fazer Ezequiel. E detalhe, olha como Deus é. Eu morria de medo de gente morta. O meu primeiro emprego foi aonde? No Cerejeira, no cemitério. Vendia flor. Ou seja, o Senhor curou os meus medos e essa noite vai curar os teus. Mas então aplauda a igreja. Oxi, uma noite pentecostal dessa, Ele vai curar os teus. De força. Os medos que eu trazia dentro do meu coração tiveram que dar espaço para a Shekinah do Senhor. Os medos que você trouxe hoje no seu coração vão ter que dar espaço para a Shekinah do Senhor. Ou seja, vai ter que dar espaço para a presença de Deus. Quantos creem que Deus está aqui neste lugar agora? Diga amém. São Boaventura, que foi um santo da igreja, sabe o que ele disse? Que o Espírito Santo só habita no lugar onde Ele é amado, invocado e desejado. São Boaventura nos ensina que o Espírito Santo só habita no lugar onde Ele é amado, invocado e desejado. Quem ama o Espírito Santo? Está fraco. Quem ama o Espírito Santo? Quem deseja o Espírito Santo? Então agora põe a mão no teu coração e vai para a terceira parte. Invoca. De verdade, começa a invocar aí de onde você está. Porque o Espírito Santo só habita onde Ele é amado, invocado e desejado. Vai pedindo: vem, eu quero o Espírito Santo que curou o Sidney. Eu quero essa mesma força, eu quero essa mesma presença que curou o Sidney, dos medos dele. Venha curar os meus também, Senhor. Venha curar os meus também, Jesus. Vem no meio de nós. Amém? Quantos aqui essa noite querem receber o batismo no Espírito Santo? Está fraco. Igreja, Pentecostes. Quantos aqui nesta noite querem receber o batismo no Espírito Santo? Você sabe o que é isso? A minha pergunta foi proporcional. Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Quantos aqui são batizados? Receberam o batismo? Poxa, quase 100% da igreja. Então você já tem o Espírito Santo, correto? Sim ou não? Então como que você pode pedir o batismo no Espírito Santo se você já é batizado? Mas sim, agora eu estou confuso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No seu batismo você recebeu o Espírito Santo. Sabe, eu vou te ensinar agora o que é o batismo no Espírito Santo. Quantos querem aprender? Diga: eu quero. O batismo no Espírito Santo é o seguinte: eu já sou batizado. Quem aqui lava a roupa? Quando a roupa está muito encardida, o que você faz com ela? Muito encardida. Você põe ela onde? Num balde de molho, não é? Para ficar um tempo ali, para ver se sai aquela sujeira, correto? Quando você vai temperar uma carne e você quer que ela fique boa, você tempera ela rapidinho? Você joga ela no tempero e deixa ela lá marinando, não é isso? Para quê? Para o tempero entrar na carne, não é isso? Sabe o que é o batismo do Espírito Santo? É você já ter o Espírito Santo e você ser essa camiseta que está ali dentro. Ou seja, encharcada, rodeada, penetrada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, mas aí eu me lanço, eu me completo, ou seja, por todos os lados da minha vida,
Tudo que é meu tem que pertencer ao Espírito Santo. Então, isso é o batismo no Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, mas essa noite eu quero me encharcar da presença do Espírito Santo. Quantos querem? Aplaudir o Senhor. Eu quero me encharcar. Agora eu vou perguntar de novo: quantos querem o batismo no Espírito? Amém. Então vocês querem sair daqui encharcados, é isso? Como aquela carne temperada, um tempero que vem assim, contamina você inteirinho. Amém? Mas tem um problema, pergunte qual. Jesus ensinou uma coisa para nós em relação ao Espírito Santo. Não ensinou? Ele disse assim, ó, vou até ler para vocês, Mateus 12, pode pegar na sua Bíblia, 31 ao 32. E diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, este encontrará perdão. Qualquer um que disser alguma palavra contra o Pai encontrará perdão, mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo não encontrarão perdão nem nesta vida, nem no futuro. Palavras do Senhor. Qual o único pecado que Deus não perdoa, igreja? Força, igreja. Qual o único pecado que Deus não perdoa? O pecado contra o Espírito Santo. Existe um pecado que nos condena para sempre: o pecado contra o Espírito Santo. Um jovem chegou em mim esse tempo atrás e disse assim: Sidney, estou desesperado. E eu falei: por que, meu irmão? Pequei contra o Espírito Santo. Eu estou desesperado. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te explicar o contexto dessa história que eu acabei de ler. Nós acabamos de ler Jesus dizendo que todo pecado cometido contra o Pai terá perdão, todo pecado cometido contra o Filho terá perdão, mas o pecado cometido contra o Espírito não encontrará perdão. O contexto dessa história, antes disso, Jesus estava expulsando os demônios. E aí os sumos sacerdotes da época olharam Jesus expulsando. Sabe o que eles disseram? Esse homem expulsa os demônios pelo demônio. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios a mando de Satanás. Ou seja, o que é pecado contra o Espírito? É atribuir a Satanás aquilo que pertence a Deus. Jesus estava, igreja, expulsando em nome de Satanás? Estava expulsando em nome de quem? Força, de quem? Mas os sumos sacerdotes disseram que ele estava expulsando em nome de quem? Atribuíram ao demônio aquilo que pertencia somente a Deus. E eu vou te dizer o que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é quando o Espírito está revelando a você uma ação que não é correta e você ignora. Quando o Espírito está te dizendo algo para você não fazer e você simplesmente ignora. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Jesus estava expulsando os demônios, e os sumos sacerdotes, vendo o poder que Jesus tinha, por que eles disseram que Jesus estava expulsando em nome de Satanás? Porque Jesus estava expulsando os demônios com autoridade. E aí o povo começou a respeitar Jesus. Os sumos sacerdotes, com medo de perderem o poder, começaram a jogar o povo contra Jesus, para dizer que Jesus estava expulsando em nome de Satanás. Veja só, o medo de perder o poder faz aqueles sumos sacerdotes, de plena consciência, mesmo sabendo que Jesus não estava expulsando em nome de Satanás, mas eles com medo de perder o poder e com muita consciência, eles dizem que Jesus estava expulsando em nome de Satanás. E o que é pecar contra o Espírito Santo? É quando o Espírito fala comigo e eu, de modo consciente, não quero ouvir. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1:18 até o 20. Não precisa pegar não, que eu vou ler para vocês. Diz assim: Timóteo, meu filho,
dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Palavras do Senhor. Veja só, Paulo está advertindo, dizendo o seguinte: mantenha a sua fé na boa consciência que alguns rejeitaram, e aqueles que rejeitaram porque abandonaram a fé. E Jesus diz que vai entregar essas pessoas a Satanás para que elas nunca mais blasfemem contra o Espírito Santo. Paulo deixa claro: blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a nossa consciência. Quem tem consciência aqui? Levanta a mão. Quem já viu aquela nota de 100 assim, parada em algum lugar? De repente você vai visitar um vizinho seu, um parente seu, e aí ele deixa ali 100 reais em cima da mesa, ali, que ninguém viu, mas ele bobeou, deixou ali. E aí você olha, você está precisando daqueles 100 reais. Aí você olha assim, dá vontade de pegar? Sim ou não? Sejam verdadeiros. Vontade até dá. Vontade até dá. Mas você pega? Porque a sua consciência diz o quê? Não é correto. O problema da gente é que a gente se blinda achando que a gente não sente as coisas, que a gente não pensa as coisas, e a gente fica se mascarando. Pensar a gente pensa, vontade a gente tem, mas aí vem uma coisa chamada consciência que diz: esse dinheiro não é seu, não foi isso que sua mãe te ensinou, não é isso, igreja? E aí você não pega. E quando nós negamos a nossa consciência, nós pecamos contra o Espírito. E a Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. E por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, igreja? Vou ler para vocês João, capítulo 16, do 7 ao 11, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviarei um outro Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Palavras do Senhor. Aqui Jesus nos ensina qual o papel do Espírito Santo. Qual a função do Espírito, igreja? Revelar ao homem o seu pecado. Jesus falou que eu vou, e é bom que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão receber o Consolador, e ele virá para revelar ao homem o seu pecado. Olha aqui para mim. Quando você nega a sua consciência, o que você chama de consciência hoje, você nunca mais vai poder chamar de consciência. Você vai ter que chamar, sabe do quê? Espírito Santo. Quando a sua consciência falar com você, meu irmão, te revelar, te acusar, é o Espírito Santo falando, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que o Zé é o melhor amigo do Clécio. E aí o Zé chega no melhor amigo dele, ou seja, o Zé chega no Wesley e trata o Wesley mal. Trata muito mal. E aí eu percebo aquilo. Aí eu chego no Zé e falo: não faça isso. Ele é seu amigo. Não é assim que se trata um amigo. Vai lá, pô, para com isso, pede perdão para ele. Aí o Zé pensa assim: poxa, é verdade, né? Eu me excedi um pouco, eu
falei demais. Verdade, Sidney, eu vou lá pedir perdão. Aí ele chega no Isla e pede perdão. E aí outro dia o Zé estava tratando mal o Clécio. E eu vejo ele tratando mal e eu chego depois de canto: ô Zé, não faz isso não, pô. Clécio é seu amigo, irmão de comunidade. Chega nele lá depois, pede perdão, para com isso, vamos ficar junto, amizade. Aí o Zé fala: pô, Sidney, é verdade, cara, eu dei mancada. Eu vou lá pedir perdão pro Clécio. Aí ele vai pedir perdão pro Clécio. Só que aí chega um dia que o Zé briga comigo. E aí ele briga comigo, se afasta de mim, já não tem mais contato comigo. Quem vai aconselhar o Zé? Ninguém. Ele não tendo mais quem o aconselhe, ele vai continuar tendo más práticas, não vai? E ele vai pecar, porque ele já não tem mais o conselheiro. E pecando, ele vai para o inferno. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, igreja. Presta atenção. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão porque nós deixamos de ouvir o Espírito. E quando nós deixamos de ouvir o Espírito, caminhamos sozinhos. E caminhar sozinho é uma vida de pecado, não é? É uma vida de más escolhas, não é? Com más escolhas e pecado, nós vamos para onde? Para onde que nós vamos? Para o inferno. É por isso que o pecado contra o Espírito não tem perdão. E a função do Espírito Santo é revelar ao homem o seu pecado. O papel do Espírito Santo é revelar o nosso pecado. E quando ele revela o nosso pecado, tem gente que fica triste. Não fique triste. Se o Espírito Santo começar agora te jogar os seus pecados na cara, não fique triste, fique feliz. É sinal que você ainda tem contato com ele, você ainda o ouve. Você deve ficar desesperado é quando você peca e já não sente mais o peso do pecado, não sente mais a dor do pecado. Aí sim você deve ficar desesperado, sinal que o Espírito se calou para você. E se ele se calar para você, você vai caminhar sozinho. Caminhando sozinho, você não vai ficar junto de Deus. Então você que peca e depois chora, se arrepende, fique, meu irmão, feliz na graça, porque o Espírito ainda está falando com você. Agora, se você tem pecado e não sente mais nada, não sente arrependimento, o Espírito se calou para você, porque você brigou com ele, porque você se afastou dele. Por isso que disse no começo da pregação que talvez não seria tão confortável ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Muitos dos que estão aqui que falam que Deus não escuta Deus, que não tem espiritualidade com Deus, muitos que estão aqui que falam que não sentem a Deus, é porque não estão em comunhão com o Espírito Santo, estão caminhando sozinhos. Não vai sentir mesmo, não tem relação. Para caminhar com Deus tem que ouvir a consciência, tem que ouvir o que a sua consciência te diz. Só assim você vai caminhar com Deus, amém? E se você está incomodado com o que eu estou dizendo, fica feliz, porque se tem incômodo, é porque o Espírito ainda está falando com você. Se tem alguma coisa te incomodando, assim, pecado, poxa vida, fique feliz. Eu queria lembrar vocês agora do último momento de Jesus, o momento da Santa Ceia. Vocês conhecem essa história? Sim ou não? Agora eu quero pedir para vocês atenção magno, porque agora que o bicho vai pegar. Jesus estava na Santa Ceia, pegou o pão, deu graças, o partiu, deu aos discípulos e disse: tomai todos porque isto é o meu, que será entregue para a remissão dos. Fazer isso em memória de. Depois ele pegou o cálice, levantou e deu graças novamente, entregou aos discípulos e disse: tomai todos isto é o meu, que será entregue para a remissão dos. Fazer isso em memória de mim. Só que aí chega um momento, aquele momento era o banquete central, ou seja, era a hora da missa, não era? Não era a hora da comunhão naquele momento? Sim ou não, igreja? Sim. E aí Jesus pega um pedaço de pão embebido no vinho e entrega na mão de quem?
dos 12 apóstolos, ele entrega na mão de quem? De Judas. E olha o que Jesus diz para Judas: examine a sua consciência. Examine a sua consciência e depois faça o que tiver que fazer. O que Jesus fala para Judas, igreja? Examine a sua e depois faça o que tem que. O que você acha que a consciência de Judas, ele sabia que ia trair Jesus, não sabia já? O que você acha que a consciência dele estava dizendo para ele naquele momento? E o que, igreja? Não faça, não é? Isso está errado, não é verdade? Mas ele ignora, não ignora a consciência dele? E ele vai lá e entrega Jesus para a morte, não é assim, igreja? Vejam só, Judas sai da mesa da Eucaristia, Judas sai da mesa da comunhão para trair. Judas sai da missa, sai do banquete central para trair. Quantos de nós que estamos aqui fazemos a mesma coisa? Saímos do banquete, saímos da missa para trair, para mentir, para falar mal dos outros, ignorando a nossa consciência. E aqui é o que eu quero falar. A procissão da missa. Hoje nós estamos vivendo um tempo de igrejas lotadas, não é isso, igreja? Onde você vê hoje, qualquer igreja está cheia. Qualquer uma, evangélica, católica, onde você passa, está cheio. O povo está atrás de Deus, não está? Mas será que estão atrás de quê mesmo? Será que é de Deus? Vamos falar só da gente aqui então. A igreja católica cada vez mais cheia. E ela está enchendo tanto, sabe por quê? Pega as pregações do YouTube para você ver. Deus é amor. Aí o povo de Deus fica cada vez mais apaixonado, não é? Deus é amor. Deus me ama. Deus me aceita como eu sou. Quem já disse isso? Tem coragem de levantar a mão aqui? Que Deus te aceita como você é. Levanta a mão, tenha coragem. Quem contou essa mentira para você, meu irmão? Se não se arrepender, vai para o inferno junto com você. Deus não te ama do jeito que você é. Deus ama você, mas muita coisa que você faz não. Deus me ama como eu estou, Ele ama a minha essência, mas não aceita como estou. E tem um monte de gente na igreja, um monte, cometendo um pecado terrível. Pergunte qual? Força. Comungar em pecado mortal. Comungar em pecado mortal. Lembrando que um dos pecados mortais é pecar contra o Espírito Santo, é blasfemar contra o Espírito Santo. Quantos de vocês aqui em alguma missa, não sei, quando chegou o momento da comunhão, começou um combate dentro de si, dizendo assim: vou ou não vou? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Vou ou não vou? E quantos neste combate, olhando para dentro de si, porque se tinha dúvida, porque tinha pecado, correto? Levantou com o seguinte pensamento: eu vou comungar, porque Deus me ama, e eu preciso estar perto dele, porque se é Deus que está colocando isso no meu coração, é porque eu preciso dele. Levantou e comungou. Você pecou, pecado mortal. Pecado para confissão.
E não é porque nós somos dignos. Veja bem, não estou falando de dignidade, porque digno aqui ninguém é. Mas nós não temos o direito. E não venha querer colocar espiritualidade aonde não tem. Se está em pecado mortal, não levanta. Por mais que você queira, por mais que você sinta esse amor de Deus, não levanta. Porque a palavra diz assim: aquele que comunga, aquele que recebe o corpo de Cristo sem discernir o pecado, bebe e come a própria condenação. Antes de comungar, você deve olhar para si, fazer um exame em si, mas não um exame se você é digno ou não, porque digno nós nunca seremos. O exame que eu peço que você faça é se você está em pecado mortal. Se estiver em pecado mortal, não comungue. Em Oséias capítulo 4, 5 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. E por que o povo de Deus tem comungado cada vez mais? Por que as procissões das missas estão cada vez mais cheias? E são cada vez mais cheias de pessoas comungando em pecado mortal? Porque os padres não têm ensinado. Os padres não têm falado nas homilias. O Papa o Papa Emérito Bento XVI escreveu uma carta dizendo, sabe o que ele escreveu no livro? O maior milagre da igreja hoje. Quem quer saber qual é o maior milagre da igreja? Levanta a mão e diga: eu quero. Mais forte: eu quero. Sabe o que ele disse? Que o maior milagre da igreja católica hoje é uma igreja católica tão cheia, com padres fazendo homilias tão ruins, que esse é o maior milagre da igreja. Uma igreja cheia, com padres fazendo homilias cada vez piores, não alertando o seu povo, não dizendo para vocês: não comunguem em pecado mortal. Vocês estão se condenando. Mas Sidney, o que é pecado mortal? O que é pecado mortal? E o problema é que muitos estão se escondendo atrás desse pensamento que Deus é amor. Deus é amor, Ele me ama, Ele me aceita. Não, Senhor. Ele aceita você, seu pecado não. Se você não deixar esse pecado para trás, meu irmão, não tem. Não vai ter, não terá comunhão com Ele, não terá proximidade, não terá. Ou você abandona o seu pecado, ou não terá comunhão com Ele, nem proximidade com Ele. E aí na missa, tem uma parte da missa, eu conversando isso com um amigo, sabe o que ele me disse? Mas Sidney, tem uma parte da missa que o padre fala assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nós respondemos o quê? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. E a gente vai lá e se esconde atrás disso, e comunga muitas vezes em pecado mortal. Gente, comungar em pecado mortal é tão grave. Presta atenção aqui. Se você estiver na fila da comunhão, na procissão de comunhão, ou sentado no seu banco, e você estiver em pecado mortal, e um anjo aparecer para você, um anjo descer, aparecer para você e falar: vá lá e comungue, que Deus te ama, não levanta, fica sentado, porque não é um anjo de Deus, é um anjo de Satanás. Se um anjo aparecer, olha como isso é grave. Se um anjo aparecer na hora da comunhão para você e dizer: vai lá e comunga, e você disser: eu estou em pecado mortal, ele vai, que Deus te ama, não vá, que é Satanás te enganando. Busque primeiro a confissão e se arrependa. Peça o auxílio do Espírito Santo, que ele te revele o pecado. Você vai lá e confessa, depois você vai lá e comunga.
E a igreja tem um nome para esse tipo de prática: pessoas que comungam em pecado mortal. Pergunte qual? Comunhão sacrílega. Repete comigo: comunhão sacrílega. Aí você pode até dizer: mas Sidney, eu senti no meu coração. Mas foi uma paz, Sidney. Eu comunguei. Eu estava no pecado, depois eu comunguei, mas foi uma paz. Eu me senti tão bem. Uma vontade de ser de Deus. Meu irmão, Satanás te engana. Ele te engana, ele te dá um anestésico para você achar que é a presença de Deus, mas não é. E eu vou ensinar para você o que é pecado mortal. Desculpa, como eu disse, que talvez tenha gente que não ia gostar de ouvir. É daqui para frente, porque a gente não está acostumado a ouvir essas coisas. Mas eu preciso ensinar a vocês o que é isso. Pecado mortal. O catecismo da igreja dá dá plena direção. Mas eu vou dizer o seguinte: esse pecado é mortal quando você comunga, tem essas práticas e comunga. Já é um pecado por si só, mas se você comungar, é pecado mortal. Quem vive junto e não é casado e comungar, pecado mortal. Catecismo da igreja: quem adultera, quem trai seu marido ou sua esposa, pecado mortal. Quem mata, pecado mortal. Masturbação, pecado mortal. Namorados que não vivem a castidade. E o catecismo deixa bem claro: até o fato de passar a mão no corpo do namorado ou da namorada, pecado mortal. E aí o catecismo vai dar outros exemplos. Se você quiser conferir depois na sua casa, está no número 1858 do catecismo, que diz assim: a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. O catecismo vai dizer que pecado mortal são esses. E Jesus diz: não mateis, não cometerás adultério, não roube, não levante falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, se você mata, se você comete adultério, se você rouba, se você levanta falso testemunho, se você engana as pessoas, se você não honra teu pai e tua mãe, você comete pecado mortal. Você não pode comungar. Se você não honrar o teu pai e tua mãe, você não pode comungar. Se você comunga, está em pecado mortal. Se você não vive a castidade com a sua namorada ou com o seu namorado, você comete pecado mortal. É claro, se você não se confessar e se arrepender. Se você se arrepende e confessa, acaba. Não se esqueçam disso. Nós temos um presente: confissão e arrependimento. Quer dizer, arrependimento e confissão, porque o arrependimento tem que vir primeiro. Correto? Porque tem gente que se confessa por esporte ou por hobby. O cara se masturba, vai lá e confessa. Aí no outro dia masturba, vai lá e confessa de novo. Masturba e confessa de novo. Vê filme pornô e se confessa. Vê filme pornô e se confessa. Ou seja, tem gente, por exemplo, que tem uma vida devassa. Chega na sexta-feira, na semana do TLC, vai lá, se confessa, porque quer ir santo pro retiro, segunda-feira está lá de novo. Sabe o que está dizendo para Deus? Com essa prática, você é um otário. Com essa prática, você está blasfemando, você está cuspindo em Deus com essa prática. Você precisa mudar a sua conduta. E eu sei que não é fácil ouvir isso, mas a igreja precisava. Porque não adianta pedir o Pentecostes, e se o Espírito vem e não consegue espaço para mudar a nossa vida, o que adianta ele vir? O que adianta
adianta repouso no Espírito? O que adianta batismo do Espírito? O que adianta ser encharcado se amanhã, quando nós estivermos no churrasco da nossa família, nós vamos esquecer do Evangelho? Quando você estiver no quarto escuro com a sua namorada ou namorado, você vai esquecer do Evangelho. O que adianta cantar a música Shekinah? O que adianta cantar vento impetuoso, daqui a pouco adorar Jesus? O que adianta se a vida não muda? Continua o mesmo. Em 1 Coríntios 11, 27 diz assim: portanto, qualquer um que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí o Senhor disse: examine, pois, a vós mesmos. Examine a si mesmo. Mas a gente perde um tempo danado examinando os outros, não é verdade? Fala para o irmão que está do seu lado: examine a si mesmo. Ouve o que eu vou dizer agora, igreja. Santo Antônio Maria Claret, sabe o que ele disse? Não há praticamente nenhum crime que mais ofende a Deus do que a comunhão sacrílega. Não existe na terra um crime pior. Não existe na terra algo pior que o homem faça do que comungar em pecado mortal. Diz Santo Antônio Maria Claret. São Cirilo de Alexandria diz assim: essa é forte. Quem comunga em pecado mortal recebe em seu coração a Satanás e a Jesus Cristo. Vou ler de novo. Quem comunga em pecado mortal recebe no seu coração a Satanás e a Jesus Cristo. A Satanás para fazê-lo reinar, e a Jesus Cristo para entregá-lo em sacrifício a Satanás. Você recebe os dois quando comunga em pecado mortal: a Satanás e a Jesus. A Satanás você recebe para fazê-lo reinar, e a Jesus você recebe para entregá-lo em sacrifício a Satanás. Você entrega Jesus na mão de Satanás e entrega assim, ó, sacrifica ele aqui, ó. Isso é blasfêmia contra o Espírito, igreja. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vai ter Shekinah, não vai ter Pentecostes, se a gente não mudar a nossa conduta, se a gente não começar a mudar a nossa cabeça, mudar a atitude e começar a entender que aquilo que você chama de consciência não é o Espírito Santo que tem falado com você. Muda de vida, muda de conduta. Abandone essas práticas. Santa Brígida diz assim: não existe na terra uma punição suficiente para punir quem comunga em pecado mortal. Ou seja, não existe punição aqui na terra. Não existe uma punição que possa ser do mesmo tamanho para quem comunga em pecado mortal. Não existe punição aqui na terra para isso. Mas ela diz: sabe onde será a punição? No inferno. Porque na terra não existe uma punição tão grande, mas no inferno existe essa punição. Examine a sua consciência. Meus amados, eu sei que vocês preferiam ouvir uma palestra aqui do Shekinah, igual do ano passado. Espírito Santo, oh glória! Mas a comunhão sacrílega tem distanciado o povo de Deus. E eu vejo às vezes jovens que eu acompanho, casais que eu acompanho. Não estou julgando, mas conheço a vida. Comungando e se condenando, porque não mudam de conduta, não mudam suas práticas. Para de se esconder atrás da frase Deus é amor, e comece você a amar a Deus. E como que você ama a Deus? Como que você pode amar a Deus? Amando a Ele primeiro, retribuindo a Ele esse amor, amando a Deus.
não pecando mais, abandonando as más práticas. Eu enfatizei aqui na pregação a comunhão sacrílega, mas de repente não é este o seu pecado. E você descobriu hoje que blasfemar contra o Espírito Santo é muito mais do que falar mal de Deus. Quando você não honra teu pai e tua mãe, pecou contra o Espírito. Quando você falta na missa de domingo, pecou contra o Espírito. Você deixou de ouvir o conselho. Você não guardou o mandamento. E não guardar os mandamentos é pecar contra o Espírito. Vocês que namoram, quando vocês estão no quarto, fazendo o que não deve ser feito, e detalhe, às vezes dentro da casa dos seus pais, é duplo. Não está honrando o pai e a mãe, ainda está cometendo pecado contra a castidade. E você pode ser ministro, você pode ser um leitor, você pode ser um músico. Se você estiver com essas práticas, você está pecando contra o Espírito. Acorda, volta para Deus. Abandonem essas más práticas, senão não terá para nós presença de Deus, não terá Shekinah nenhum para nós, porque Deus não habita na sujeira. Para terminar os exemplos de comunhão sacrílega, eu ouvi uma definição do padre Paulo Ricardo que eu achei a pior. Ele diz assim: quando você está na procissão da comunhão, ciente do seu pecado mortal, e mesmo assim você comunga, é a mesma coisa de você pegar a Eucaristia, chegar num chiqueiro cheio de porcos e dar a Eucaristia na boca de um porco. É grave, não é? E eu não quero ninguém aqui com essas cabeças assim, ó. Mas como você não quer, Sidney, depois de tudo que você disse? Eu não quero, porque no começo da pregação eu disse que a função do Espírito era revelar o pecado. Então, se o Espírito está te revelando tudo isso que eu estou dizendo, é porque Ele está dizendo assim: ótimo, você pecou, eu estou te revelando. Está arrependido? Estou. Se confessa e volte para Deus. Agora, se eu estou falando tudo isso para você estar assim, bobagem. O Espírito se calou para você. E não porque Ele é ruim, porque você não quis comunhão, você não quis ouvi-lo. Eu dei um exemplo da comunhão sacrílega, mas qual o seu pecado? Hoje, depois de tudo que você ouviu, o Espírito te revelou alguma coisa? Quantos podem levantar a mão e dizer: o Espírito me revelou alguma coisa quando você pregava? Levanta a mão para mim, para não achar que falei em vão. Não estou falando que vocês são um pecado mortal, não foi isso que eu quis dizer. Eu digo assim: durante a pregação o Espírito falou com você? A sua consciência é o Espírito. O Espírito hoje nós vamos dar o nome de consciência. A sua consciência falou com você aqui, irmão? Sim ou não? Onde você precisa ser curado, então? Examine você mesmo a sua consciência. Onde você precisa ser curado? E o Senhor coloca muito forte no meu coração. Quem está namorando aqui, levanta a mão. Fica de pé os casais que estão namorando, de namorado. Todos os casais que estão namorando. Namorados só, casado não, casado senta. Namorados. Ouve o que eu vou dizer para vocês. Se vocês não mudarem a conduta de vocês, porque a palavra disse que se o homem que peca, tendo consciência do pecado,
blasfema contra o Espírito Santo e não tem perdão. Não sou eu que disse. Vocês podem não gostar de mim, vocês podem não gostar do que eu estou dizendo, mas foi Ele que disse, e é verdade. Se vocês não mudarem a conduta de vocês, vocês estão blasfemando contra o Espírito. Porque além de vocês conhecerem a verdade, porque conhecem que estão na igreja, vocês estão recusando essa verdade. Eu pedi para os namorados ficarem em pé, porque quando eu estava preparando a pregação, o Senhor me falava muito forte. Os casais de namorado precisam ser curados, principalmente os que estão na igreja, não estão vivendo a castidade. Não estão honrando seus pais. E se o Espírito Santo agora está revelando algo para você, não fique triste. Queria que agora vocês colocassem a mão no coração de vocês, os casais de namorado, cada um na mão no coração do outro, no seu próprio coração. E a palavra diz assim, que nós precisamos examinar a nossa consciência. Fecha o olho, examine a sua consciência. Examine a sua consciência. Você pecou? Seu namoro agrada a Deus? Se não, peça perdão. Começa tudo de novo hoje. Mas se seu namoro está agradando a Deus, peça para o Senhor te guardar, que você continue fiel. Não fica triste, fique feliz. Toda a igreja de pé agora, por favor. Apaga a luz para mim ali, por favor, Zé. Quantos aqui querem voltar para Deus nessa noite? Diga eu. De verdade, igreja, quantos querem? Quantos aqui se arrependem dos seus pecados? Fala com Deus então agora, no íntimo do teu coração. Aqueles que querem voltar para Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e o Espírito revelou